muito mais graça. Boa noite, Brasilzão maravilhoso. É bom demais ter você aqui. Boa noite para sua família. Boa noite, Igreja de Cristo. Tá no ar o Muito Mais Graça. Aumenta o som aí, meu amigo. Deixa esse som invadir sua casa. Aumenta o som. Sábado! É isso aí, pessoal. O programa Muito Mais Graça tá de volta e hoje a gente tá fazendo de tudo para você ter sábado, um programa de sábado abençoadíssimo. Como sempre, meu irmãozão Lael Azevedo. Amém, tamo junto. Como é que você tá, meu irmão? Tamo bem, debaixo da graça do Senhor, reinando em perfeita vitória. Uma semana diferenciada, né? Com certeza, muito diferenciada. Pai, que glória ter você aqui mais uma vez, né, cara? Amém. Coisa boa. E você aí de casa também é meu convidado. O nosso segundo convidado já chegou? Vai, cadê? Será que já chegou? Vou procurar saber na produção. Ih, chegou, gente. Chegou meio que atrasado. Ele já chegou, hein? Mas antes do nosso convidado chegar, pessoal, hoje nós vamos falar aqui de um tema que é muito interessante. Nosso Brasil, o lugar onde nós moramos, essa pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, ela tem sido sim muito afetada por alguns costumes tradicionalistas que não é dela. Esses costumes lá de Israel, de Jerusalém, costumes judaicos têm se influenciado no Brasil. E isso tem causado o quê, pessoal? Tem causado uma certa escravidão na galerinha. É ou não é, Laia? Verdade. Infelizmente, é um método que as pessoas estão usando que não serve para nós brasileiros. Aliás, não serve para ninguém, né, cara? Porque já foi abolido, né? Já foi abolido. Como é que então, você vai eu já dei a primeira dica aqui do nosso convidado. Ele já foi abolido. Tá mortinho da Silva Sauro. No livro de Lucas 16:16, fala que o nosso convidado já teve aí o seu... Eita! Um versículo também que fala, né, que o fim do nosso convidado é Cristo. Exatamente. Quem que nós estamos falando? Vamos ver se ela chegou. Entra esse convidado de hoje. Vamos ver se chegou. Ele chegou. Ai. Sai de mim. Ixi. Sai de mim. Você tá lá pra trás. O Muito Mais Graça conseguiu trazer a lei. Sinal da cruz pra lei aqui, ó. Sai daqui, Lei. Seja bem-vinda, Lei, no Muito Mais Graça, Lei. Eita, o que nós estamos arrumando? Tô meio atrasado, tava na igrejinha ali embaixo. Ali. Tava ali embaixo? O pessoal não deixou quieto, não. Moisés deu um tempo pra você vir cá. Difícil demais. Ô, pessoal, olha como vai estar o programa hoje aí. Você tira suas... Tá no ar o Muito Mais Graça. Branco com a lâmpada verde e o preto com a lâmpada vermelha. Espírito Santo. Então aprove Deus que os nossos olhos estivessem vendados durante todo o tempo que a gente passou lá na religião. Por onde você tem caminhado aí, já que isso é tão antiga? Ai. Nossa, você caminhei pra esse lugar tudo aí já, ué. Ah, é, Lei? Igrejas, chamadas igrejas evangélicas. Então, você não larga das igrejas. Essa que não te deixa. Não, esse que me deixa. Eu tava quietinho. Pergunta número 1. Primeira pergunta. O versículo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está escrito, letra A, Efésios 1:13, letra B, Tessalonicenses 1:13, letra C, Colossenses 1:13 ou Coríntios 1:13. Isso aí, gente. Estamos aqui hoje com a lei encarnada aqui em pessoa.
A gente conseguiu um contato dela e tirou ela do túmulo. Nem precisou, né? Na verdade, a igreja evangélica que ressuscitou a lei, né? E a Lei estava lá dormindo, toda lá, bonitinha, lá no caixão, lá na urna, né, Lei? Tava quietinho. Ressuscitou, você tá costurando. Fica me chamando o tempo todo. Ah, rapaz. Mas me conta, Bota esse povo pra correr, Lei. Mas aqui, Lei, me conta uma coisa. Quem que criou você? Moisés, né? Moisés me resgatou. Esse Moisés é brincadeira. Moisés se criou a lei, Laia. A lei foi dada por Deus a Moisés, né? Para o povo de Israel. Para mais ninguém, era somente para os israelitas, judeus. Tu não é judeu não, vigia, hein, varoa. Tu não é judeu não, tu não é judeu não. Mas me conta uma coisa aqui, Lei. Me conta uma coisa aqui. Por onde você tem caminhado aí, já que você é tão antiga? Ai. Nossa, você caminhei pra esse lugar tudo já, ué. Lei? Igrejas, chamadas igrejas evangélicas. Você não larga das igrejas. Essa que não te deixa. Esse que me deixa. Eu tava quietinho. Quando que eles te procuram? Pra que eles te procuram? Nossa, tanto sacrifício que eles fazem. Eu no monte, na chamada, vamos dizer, campanha do Renascer 2. Eu não tô aguentando mais não. Cada coisa que eles estão inventando. É só pra gente entender aqui, Lei, uma coisa. Você então foi criada, eu imagino, Lael, foi para as pessoas conseguirem chegar mais perto de Cristo. É que, Lei, apesar, Lei, de que eu não uso você mais. Eu não, tô fora, final da cruz pra você, ó. Não pode. Lei, mas já te usei, Lei. Teve uma época que eu pensava, né, que eu devia fazer alguns sacrifícios para Deus me amar. Teve uma época que eu pensava que eu precisava de você para me achegar a Deus. Como é que você está se sentindo aí, sabendo que muita gente está te abandonando? Difícil, né? Porque o pessoal me chama toda hora, né? Ainda tem gente que te procura. Nossa, gente demais. Nem deixa eu dormir, não. Eu tava dormindo. E eles me acordam o tempo todo. Pra que será que eles procuram você, Lei? Acham que eu sou intermédio, né, de Deus, sendo que eles não sabem que ele mesmo tem acesso direto com o Pai. Olha, as pessoas estão esquecendo desse acesso então, Lei? Esquecidíssimos! Quem trouxe a lei? Quem criou você, Lei? O Moisés. Veio com Moisés. Moisés veio... Cada coisa que Moisés fez, mas vou deixar com... Olá, Léo, para o pessoal de casa entender então, Léo, por que Moisés criou a lei? A lei foi instituída pelo próprio Deus. Moisés lá no monte, ele recebe o início da lei ali, né? Começando com os 10 mandamentos e depois vai continuando, né? E essa lei ela foi exclusiva aos israelitas, ao povo judeu. A lei não era para mais ninguém a não ser judeu. E eles usavam ela para quê? Usavam para... A lei, na verdade, ela veio para dizer o que o cidadão judeu podia ou não podia fazer. É mesmo? Exatamente. Você era tipo um juiz, Lei? Juizaço. E o que acontecia com quem te usava errado? Se errasse em um só, era culpado por ser imorrel. Creu. Gente, então quer dizer que o único método antigo de Cristo vir era usar a lei. Sim. A lei ela foi instituída para que o povo pudesse se achegar a Deus. Mas, na verdade, o povo não conseguiu se achegar a Deus porque eram, não é mais, tá? Eram 613 leis e ordenanças, né? Mas tudo já acabou na cruz. Da cruz para cá não existe mais lei. Então, mas antes disso, nenhum judeu conseguiu ser justificado pela lei de Moisés. Por isso que Deus teve que descer na terra e matar essa lei aqui, ó. Mas essa lei ordinária. Por que eles não deixam a lei em paz? Tudo eu. Mas por que eles não deixam a lei em paz então, Lael? Já que Cristo veio pôs fim nela. Pois é, né, rapaz? A gente mesmo, né, Bruninho? Por culpa dessa leizinha aí, ó, vou falar leizinha. Tudo eu. Vocês me desculpem aí, judeus. É uma leizinha que não serve de nada.
Por culpa dessa lei, ó, nós vivíamos. Toda sexta-feira eu estava no monte, ó. Culpa sua, viu, lei? Culpa sua. Cuidado com o pecado Culpa de sua. cobra. Ó, Cuidado. por culpa dessa lei aqui, eu fazia jejum, eu botava paninho de saco, eu fazia tudo isso. Cuidado, filho. Dava moço. dízimo, fazia sacrifício. Mas Culpa dessa antigamente, lei. Estômago aí, com fome aí, ó. mas antigamente ela ajudava, Lael. Por que ela não ajuda mais? Porque Não, na verdade, ela chegou a ajudar. na verdade, a gente não pode afirmar que chegou a ajudar, porque o próprio Deus teve que descer do céu e pisar na terra. Senão, se a lei tivesse ajudado mesmo de fato, não precisaria, né, de Deus descer na terra, né, para trazer a justificação e a reconciliação ao povo dele lá atrás. Mas, como essa lei não conseguiu, o próprio Deus teve que vir, ó. Sabe, quando Jesus veio, né, Deus se manifesta em carne naquela pessoa de Jesus, né, porque não era um outro Deus, só existe um Deus, mas ali era a manifestação da palavra, do cumprimento de Deus para dar fim a essa lei e trazer a graça. E quando Cristo lá na cruz fala tetelestai, ó, matou essa lei todinha. Algumas pessoas ainda te procuram, Lei? Muitas procurando sacrifícios, né? Querendo sacrifício a todo momento. Para se achegar a Deus. Para se chegar a Deus. E o que acontece quando elas te encontram? Eles ficam procurando, né? Isso aí. Não tá achando nada não, viu? Aliás, né, pelo que a gente conhece biblicamente, e eu não tenho certeza, eu vou até perguntar para vocês, a lei, ela, como Lael disse, ela teve uma influência no povo judeu, Sim. a ponto de vir ali dando a eles o meio de se justificar através de você. Sim. Aí, pelo que a gente sabe, Cristo é ou não é o fim da lei? Exatamente, é o fim. Cristo, quando fala tetelestai lá na cruz, ele estava matando a lei. Que estava aqui? Passou. Como é que Ó, foi? Vai. não tem aquela morte que eles falam? Nós vamos trazer a morte aqui depois. Ó. Ixi. A morte com aquele ganchinho, né? Então Cristo fez isso, ó, matou o ministério de morte. A lei era um ministério de morte. Então, Mas por que você está aqui mumificado? Porque Ai, pessoal, não deixa eles não te dormir, deixam em moço. paz, lei. Deixa eu quieto. Toda hora eles te chamam Toda hora, para campanha arrancar dinheiro do povo, campanha né? da água iluminada. Ai, não tô ai, aguentando ai, mais, ai, não. aí eles chegam lá, acham que vai se apresentar a Deus. É tipo assim, né, Lei? Igual você falou. É fim, é fim. Teve o fim da lei, teve o fim da lei. Sim. Teve o fim, teve o fim. Fim da lei é Cristo. Mas aí, o danadinho, eu mesmo recorria há muitos meses. Eu não sabia que Deus já era comigo. Eu não sabia que Deus me amava, que Deus já havia me lavado por dentro, já havia me purificado. Aí quando Deus lá então, tentando entregar o dízimo, automaticamente você coloca a sua mão no meu ombro. Eu ganho isso aqui de presente. Ganhava essa múmia aí. Não, hoje em dia, então, se eu fazer isso, é isso aqui que eu ganho. É isso aí, ó. Obrigado. A morte. A igreja de Cristo, lá no sistema religioso, o povo de Deus que está lá, está negando a Cristo, ressuscitando Moisés, ressuscitando a lei, e quando eles fazem isso, eles estão costurando o véu, estão negando a Cristo, Gálatas 5:4. Caíram da graça, estão afastados de Cristo. Então quer Culpa dizer dessa lei aí, que a gente nega a Cristo e ganha um pacote desse atrás. Ganha um pacotezinho. Então, só para me entender, Lael. Ah. Então, mas peraí. Seu jejum, isso vem atrás. Então, o que eu tenho que fazer no lugar do jejum? Eu preciso fazer alguma coisa para chegar em Deus? Porque Não. é as ferramentas que a nossa carne usa ou usava, né? Sim, no novo pacto, na graça, nós não buscamos a Deus, né? Porque Ele já habita dentro de nós. Essa lei aqui não conseguiu fazer com que Deus habitasse dentro do homem. Então veio a graça para trazer Deus habitando dentro do seu filho, da sua filha, da sua igreja. Aí, portanto, na graça, não precisamos de buscar a Deus, porque Ele já está dentro de nós. Só vamos viver pela fé. E fé sem obras. Porque obra, abençoado, era da lei. Ó. A obra pertence a esse cidadão. Foge dele.
Você tá precisando de um Pode jejumzinho ter. aí, Não, eu tô bem demais. Não, tô ótimo. Eu vou ter que Já chamar o pedi uns pessoal que quilinhos, deixa achando eu- bom demais. E o que você oferece, Lei, além do jejum? O que mais que você faz pra pessoa? Vai lá, vai lá. Monte também, monte. Você tá lá no monte também, Lei? Tô precisando também, tá? Ah, é? Não, não vou te dar. Meu dinheiro não te dou, Tô não. precisando Não. de Eu dou na graça, mas não dou na lei. camar amarelo. Por que você acha, Lei, que as pessoas te procuram? Será que é só porque elas querem chegar a Deus? Então se achando que se perdoar de tudo, que não pode fazer nada, que tem que se perdoar de alguma coisa. E não tem isso. Não tem isso, não há pecado. Na lei, na lei aqui tinha pecado, tinha condenação. Né? E eu até preguei domingo sobre isso. Quantas condenação existe sobre nós? Nenhuma. Mas nessa lei aqui existia muitas e muitas e muitas condenações. Porque se o cidadão não praticava os preceitos da lei, ele sofria a condenação. Me dá um exemplo aí pra gente saber, Lael, que lei que mais ou menos eles tinham medo. Por exemplo, se o cidadão não guardasse o sábado, se ele fosse pego no sábado trabalhando, porque essa lei aqui dizia que ninguém podia trabalhar no sábado. Hoje tem uma denominação aí que eles guardam o sábado, mas é um sábado mais fraudulento que existe. Guarda do jeito deles. Você tromba com eles no shopping, na rua, no supermercado, tudo quanto é lugar. Aí, na lei, nessa lei aqui dele aqui, ó, quando o cidadão era pego trabalhando no sábado, ele era levado perante os sacerdotes lá, né? E levado em praça pública e era apedrejado até a morte. Então sofria condenação. Então era meio que você era uma traíra, né, Lei? Você ajudava ali, mas se eles não... De quebrada. Dá um couro no selo. Você ajudava ali, mas depois que eles erravam, você era a própria que os amaldiçoava até a morte. Sem dó. E pelo que a gente entende na Bíblia, que eu sei um pouco, o uso contínuo da lei até hoje leva à maldição. Sim, porque a graça vai falar o seguinte, Gálatas 3:10. Os que se apoiam na lei estão debaixo de maldição. E é a lei de Moisés. Essa lei aqui, então gordinha Moisés aqui, ó, de criou, Moisés te criou, Cristo veio e tirou. Então por que eles ainda recorrem a ela até hoje? Porque o povo lá, né, os donos das igrejas adoram enforcar e aprisionar o povo de Deus. Então aprisiona. Se você não der o dízimo, a mão de Deus vai pesar, ele não vai repreender o gafanhoto. Se você não fizer aquilo, porque eles pegam o artifício da lei, que era um ministério de condenação, e lança o juízo sobre o povo. Ó, se você não fizer o seu sacrifício, Deus não vai te abençoar. Enquanto que na graça nós já estamos abençoados, com todas as sortes de bênção. Entendeu? E essa lei aqui, ó, é uma lei fraudulenta. Se tornou uma fábula, tá? Fábula. Paulo vai falar que tinham pessoas lá no meio dos gentios que eram encantadores, estavam ensinando fábulas ao povo de Deus, ao povo gentil. Que fábulas eram? Eram as fábulas que em Cristo deu fim lá na cruz. Então, essa lei aqui. Ó. Então as pessoas hoje estão sendo enganadas com esse e trazendo para a vida delas a lei que já foi morta. Exatamente. Mas você falou de Paulo. Paulo, então, no caso, em graça, porque a graça, para mim, não foi só conhecer o Evangelho. Sim. Né? A graça também foi a revelação do amor de Deus, né? Um dom de Deus revelado aos filhos dele. Sim. Mas, de verdade, a graça não veio só com o dom do amor. Pelo menos não foi para mim. Ela me isentou de cumprir o que você manda. Exatamente. Mas, querendo ou não, ela me dá algumas instruções, né? Tipo, ela me mostra a posição de Cristo, que Cristo não é mais o Cordeiro, Ele foi o Cordeiro, Jesus foi o Cordeiro, e hoje eu tenho que celebrar Ele ressuscitado. Sim. Quando eu volto para a lei, eu volto a ver Cristo
como um cordeiro que vai ser morto. Isso. Matando ele de novo. Crucificando de Praticar novo. a lei é como se estivesse querendo exatamente matar Mas Cristo quem de então novo, na né? Bíblia me ensina a não dar de frente com ela? Porque Moisés parece que veio dirigindo o Antigo Testamento todo. Sim, sim. Todo o Antigo Testamento, até o Tetelestai, é importante que se diga isso. Porque Mateus, Marcos, Lucas, João também é Antigo Testamento. Sim, isso. Porque Cristo ainda não tinha morrido. Então, até o Tetelestai, tudo era lei, né? Então, Mas então, olha para você era ver. Joe. Quem que dá a instrução na Bíblia? Quem recebeu as instruções para a gente não usar o método lei? a graça E quem que trouxe a graça? Através de quem? foi Cristo, né? Cristo ele veio para estabelecer a graça. Ele anula o primeiro e estabelece o segundo. Lá em Romanos, Hebreus 9 vai falar isso muito bem claro. Quando ele estabelece o segundo. Só que aí essa graça, o resultado da cruz, na Bíblia começou aonde? Em Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, Paulo que trouxe a graça. Sim, Quem- ele iniciou o ministério da Gente, graça, né? então e quem- hoje está em nós. Quem então conheceu, quem conhecer a história do apóstolo Paulo, vai saber que a lei não tem mais efeito. Não tem mais efeito. Se nenhum. não conhece então as cartas do apóstolo Paulo, vai conhecer a lei. A lei. Automaticamente, quem serve a lei não conhece a graça. Quem está na lei nunca viveu a Ô meu Deus graça. do céu, o que a gente Nunca viveu. faz? O que nós vamos fazer então? Porque Pois é. não tem como te matar se não ganhar o conhecimento da graça. Então, como que a gente faz? A lei ela serve de hoje só como um exemplo, Sim, para você ver como que funcionava lá no antigo pacto. Com Eu não certeza, posso ir lá, você que está nos ouvindo aí, você não pode ir lá na lei, porque a grande pergunta que o povo faz é o seguinte: se não tem lei, então eu posso fazer tudo, então? Para O que aí. vai Então, me... para tudo. Sim, sim. Essa pergunta mata. Mata. Eu acho que é até pior que você. Por que quando você fala, que a pessoa tá livre dela, ela pula logo para pode fazer o que quer? Mas isso é uma carnalidade, né? Porque Será que não é por falta de saber de Paulo? Sei lá, cara. não, o interessante é o seguinte, Eles confundem muito isso, né? Lei, Porque a lei, culpa sua, a lei Lei. prendia a liberdade, né? O que acontece? Se não tem lei, então eu posso fazer de tudo? Não. Paulo nunca ensinou a libertinagem. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, lá em Gálatas 5:1. Para não voltar ao jugo da escravidão. O jugo da escravidão é esse cidadão aqui, ó, lei. Olha Então tu só, não gente. pode praticar essa escravidão mais. Só que ele vai falar que a gente não deve usar dessa liberdade para dar liberdade à carne, para se transformar a liberdade em uma libertinagem. Então Paulo nunca ensinou que você pode fazer tudo. Existe uma lei atuando em nós. É importante que se diga. Porque, se não tem lei, então como que eu vou saber o que eu devo ou não devo fazer? Ora, bolas! Quem habita dentro de você? Quem? O dono da graça! quem? O Espírito da graça habita dentro de Olha nós. isso. A lei do Espírito de vida, Paulo fala lá em Romanos 8:2. Então existe uma lei atuando dentro de nós, nos nossos membros. Não a lei de Moisés, porque essa aqui, já Então, morreu. Mas a lei do Espírito. Só para me entender, a lei proibia de matar, Sim. mas Cristo tirou ela. Então mas posso ele... matar? Não. Não, entende, gente? Você está matando Você só tem o sacrifício Deus dentro da de carne. você. Tem Deus dentro de você. Tu vai matar, então? Tu vai roubar, estuprar, assassinar, fazer tudo? Não. Por quê? Você pertence a essa carne. Nós somos espírito, pertencemos à graça, ao Então, Senhor. a lei proibia de prostituir, aí que Jesus matou ela, para dar um processo de confiança para os seus filhos Sim. não fazerem, sem precisar se submeter a ela. Exatamente. E o que você pensa, Lei, das pessoas que te usam hoje ainda? É tudo os bobão, né? Chorando. Bobão, você é uns bobão mesmo, né? E o que você pensa daqueles que não te usam mais, os eleitos? Esses são verdadeiros adoradores. A lei tá Será que confusando nesse aqui, velho. momento agora, Lei, ninguém está precisando, ninguém está usando você por aí, não?
Nossa, tô escutando tanto de trem aqui já. Doido. O pastor Balavachuia tá te chamando lá agora, né? Fala com ele que você não pode, não, que você tá ocupado aqui na graça. Dando recado. Mas todo esse respaldo, Ney, para sua morte, Cristo te pegou pelo gogó e te matou. Cristo te deu um alto espirudão no estômago. Diga, né? Cristo me tirou e eles me resgatam de novo. E qual que é a consequência, cara? Além de cair da graça e ser amaldiçoado, porque no nosso dia a dia, eu acho que as pessoas esquecem que a lei não existe, porque vê tanto lugar aberto pregando lei, né? E quando eu falo muito, é muito mesmo porque eu pensava que era pela lei que se chegava a Deus. Mas a palavra escrita no Evangelho diz que a graça hoje é maior do que a lei. É verdade. E se a gente trouxesse a graça aqui, ela estaria assim. Não, porque a lei é uma... Eles foi lá, o pessoal do sistema tá agora tirando a lei da tumba, né? Lá da tumba lá de Faraó, não sei onde que ela foi enterrada. Está ressuscitando e trazendo ela para os ditos templos. Agora a graça não, a graça é mas será que porque eles gostam dela? Será que eles não gostam da lei porque Jesus, no dia da sua carne, fazia também o que ela mandava? É a maior desculpa que eles fazem. Que eles dizem, né? Ah, não, mas Jesus batizou, eu tenho que batizar. Ah, não, mas Jesus tomou a ceia, eu tenho que tomar. Ah, não, mas Jesus jejuou, eu tenho que jejuar. Ele fez tudo isso porque estava cumprindo o quê? Domingo tem. Não, aqui não tem disso não, filho. Aqui não, dá uma sapatada. Dá uma sapatada no você, rapaz. Aqui. Nem um suquinho? Aqui, ó, cruzinha pro você, ó. Alguém pega o dente de alho lá que de repente ele vai embora rápido. Eu vou chamar a Júnia Kátia pra você, filho. Júnia Kátia é brava, filho. Ela dá o karatê da graça, filho, que, ó, morreu, morre na hora. Jesus se submeteu a você, Lei. Porque nós humanos não estávamos bem, o povo de Deus, né, não estava bem com ele. Aí, o fato de Jesus imitar a lei não significa, então, que é para mim imitar Jesus. Sim, não, não, mas eu tenho que imitar Jesus, não. Jesus batizou nas águas, então tem que batizar. Então, beleza, Jesus andou sobre o mar. Bora lá andar no mar agora? Quem vai? Você que tá no litoral, então uma voltinha no mar e filma pra nós ver, tá? E filma pra nós ver. Então, olha aí, fica aí. Então quer dizer que quando eu penso assim, ó Deus, eu tô precisando de arrumar um emprego, eu vou fazer um voto de R$300. Eu tô vindo e te apresentando. Pode ficar sentado, pode ficar. Eu tô vindo e te apresentando a Deus. Isso aqui, ó. Eu tô cumprindo esse voto de 300. Isso que a igreja evangélica está fazendo. Você fez muito bem. Aí se eu for deixa eu pensar mais um que eu também fazia muito. Eu gostava de ficar 12 horas sem comer. Aí eu chegava em Deus com você de novo, né? Aqui eu fiz, você mandou Jesus fazer 40 dias também. Aqui, toda sexta-feira toda sexta-feira eu subia no monte por causa desse cidadão aqui chamado Leia. Aí eu chegava assim, não, agora eu vou no monte, sexta-feira, 8 horas, estava subindo pro monte, era 1 hora de caminhada. Chegava no topo da montanha, achava que estava pertinho de Deus. Aí chegava lá para falar que estava buscando a Jesus, mas estava buscando Moisés. E eu falava assim, Lei, vambora, vamos subir no monte, vamos. E arrastando aquela lei até no topo. Chegava lá, quase morrendo. Por culpa dessa lei. E o que Cristo fala a respeito de você fazer isso hoje? Ele fala que você não precisa, que ele te purificou para apresentar perante Deus. Sim, aí Paulo vai falar, o endereço eu não me lembro agora não, mas tu vai colocar o endereço aí no vídeo, que se for por obras, Paulo fala, se é por obras, já não é graça. Não se pratica a graça praticando Moisés. Não se pode. Se tem obra, já não é graça. Né? Mas é só um dízimo, mas um pouquinho do fermento aqui, ó, leveda toda a por isso que a lei tá assim, filho, ó, tá gordinha, 613. Essa expressão leveda aqui. Não é 666 não, filho, é 613.
deixa eu quieto. Essa expressão da lei, leveda toda a massa, se você for analisar ela é forte, porque a pessoa se eleva sem estar em base nenhuma. Faz um pão sem fermento, né? Que era o pão asmo lá, É né? puro. É puro, ele não cresce. Isso. Mas aí você pega a mesma massa e bota uma pitadinha de fermento. Vai levedar, filho, vai dar diferença. Deus Mas não é só mandou, dízimo, cara. deu diferença. Aí o pão vai Deus ficar mais não gordinho. mandou ninguém crescer em lei e conhecimento. Não, mas na graça, né? Então, Crescer gente, na graça e no conhecimento. vamos perceber só uma coisa aqui. Será então que está usando só o Antigo Testamento? Alguns pedacinhos do Novo, tá certo, pessoal? Será que é isso? Porque tem gente que pensa que a graça, eu pensava antes que a graça era uma desculpa para não fazer essas coisas. Mas o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto de Cristo com nós, a igreja dele, não tem nenhum exemplo no Antigo Testamento para ser copiado. Exatamente. Não tem nenhum. Não tem. Nós não estamos aqui pescando livros. Está escrito lá em Lucas 16:16 que a lei e os profetas do Antigo Testamento perderam seu vigor, que o fim da lei é Cristo, e ela está aqui no Brasil achando que o Brasil é judeu. Não, o pior de tudo, nós somos brasileiros. Eles não me dão fim, eles não me dão fim. Nossa, O fim da lei, eles praticando não a me lei dão fim. de um outro país aqui dentro. Aí, ó, nós Rapaz, tivemos que mandar uma passagem lá para Jerusalém para liberar a lei. Lael, agora eu li uma passagem, eu não sei se é verdade, eu não li para agora, mas talvez depois a gente vai pôr aí, que fala que Moisés está do lado de Deus apontando quem usa a lei para se chegar a Deus. Eu li isso, é verdade? Será que ele está mesmo lá, o Espírito que habitou em Moisés, está fazendo isso? Eu vou colocar a referência embaixo aí, depois vocês olham, eu não sei como que foi, a interpretação disso, mas parece que até Moisés não gosta que ninguém cutuca a lei. eu pensei que você estava falando da transfiguração. Tá? Pode ser. É bom, Lá em pessoal, Jesus, né? bom que o pessoal em casa aí vai estudar sobre isso. E a gente está falando de lei hoje porque a gente vai nós vamos intensificar esse assunto, pessoal. Porque tem uma falsa graça assim rodando por aí, onde as pessoas confundem. Eu não vivo na lei, mas tampouco também em Cristo. É uma falsa graça. Então, eles falam que não precisa nem de fé mais, rapaz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a lei, pessoal, A graça, o combustível da graça é fé. O combustível da lei era obras. Aí, a lei não era movida por fé, movida por obras. E a graça é movida por fé. Tem obra. Isso aí foi muito intenso, sabe por quê? Porque então a lei foi dada a Moisés, Sim. a fé foi dada a Abraão. É. Então, pessoal, a gente vai ter que examinar se continuar usando a lei é um ato de ser cristão. Será que continuar usando você, lei, torna eu cristão? Continuar usando? Usando você para chegar a Deus me torna cristão? Não. Never. Nunca. E você gosta, lei, quando te usa? Como é que você se sente? Não, quero ficar quieto. Quero ficar quieto, Aqui, quero ir embora. esse cidadão aqui é o cidadão mais usado do planeta Terra, a lei de Moisés. Eu vou dormir nem 5 minutos. Tudo porque é mal interpretado a Verdade, Bíblia, gente. verdade, Tudo porque a Bíblia está sendo mal interpretada. Nós vamos dar continuidade a esse assunto, mas tá no ar a Júnia. Chegou a Júnia Kátia com mulheres inovadoras. Mas antes, olha o que ainda vem por aí. Quarta pergunta no ar. Nos anos 65, agora vai ficar um pouquinho difícil, está chegando no final, tá? Nos anos 65, depois de Cristo, qual dessas cartas foram escritas? Ó, se vocês errarem essa, ganha só um refrigerante. Então vamos lá. Mulheres inovadoras.
produção linda, maravilhosa. Estamos mais uma vez aqui gravando Mulheres Inovadoras no Muito Mais Graça. Que bênção, né, irmãos? Eu não estou falando só para as mulheres neste momento. Eu vou dar um minutinho, um momento de reflexão. Eu gosto desse momento para refletir, para a gente pensar, analisar o nosso momento, né? A nossa vida atual. E o tema deste momento de reflexão é: quem te convence? Olha só, eu vim de macacão, é uma peça única. Porém, eu posso mudar, fazer com que essa peça vire duas, calça e blusa. Basta eu fazer isso, olha só. Ajustada na manga para aparecer a minha pulseira e virou duas peças, como se fosse uma calça, uma blusa preta e um casaquinho. O dia hoje foi meio ameno, né? O sol apareceu meio tímido, fraquinho, e agora à noite está fresco. Dá para usar um casaquinho, não é verdade? Eu gostei. Fiquei convencida de que fica melhor assim. E olha só, o tema é: quem te convence? Primeiro eu vou ler no livro histórico de João, capítulo 16, versículos 8 e 9. E disse Jesus: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo já veio. Cristo ressuscitou e deixou para nós o Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo de Deus em nós. Por isso nós dissemos, nós falamos que nós somos santos, porque o Espírito Santo habita em nós. A nossa carne, ela vai se deteriorar quando nós morrermos. Mas o Espírito Santo, aqueles que são filhos de Deus, que têm o Espírito Santo de Deus, eles retornam para Deus. Por isso que as pessoas falam que Deus é o Pai dos Espíritos. E essa aceitação de Cristo como nosso Salvador e remidor dos nossos pecados, pois foi Ele, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Ele foi imolado, Ele foi morto por nós. Ele tirou o pecado do mundo. Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz lá na cruz. Ele morreu, mas ressuscitou. E Ele deixou para nós o Espírito Santo. A segunda carta de Paulo a Timóteo fala. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 26 e 25. O servo do Senhor, motivado por uma esperança de que Deus conduza a todos para o caminho da verdade. E quem é essa verdade? A verdade é Cristo. Não há outro caminho a não ser Ele. Nós devemos instruir os nossos irmãos com mansidão. Porém, há os que resistem. E Paulo, ele nos ensina que devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que Ele, o Espírito Santo, venha com que as nossas palavras e as nossas ações entrem no coração daqueles que nós falamos. Muitas das vezes nós perdemos o controle, mas ao invés de perdermos o nosso controle, devemos entregar esse controle das nossas vidas ao Espírito Santo. Devemos ser guiados por Ele. O livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz: e daí, sobre o controle do Espírito Santo, disseminar a palavra, dar bons testemunhos para aqueles que ainda não vivem essa maravilhosa graça. Quando nós compreendemos essa graça, que é um favor imerecido,
se revela o amor de Deus. O amor de Deus por nós. E essa graça modifica essa pessoa em toda a sua essência. Não só na maneira de vestir, na maneira de agir, na maneira de falar, mas também na maneira de pensar. Porque o pensamento gera as ações. E quem convence dos erros e acertos não é uma pessoa, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que nos convence. Igual eu falei, eu gostaria de ficar sem blusa para mostrar o meu macacão, porém está frio e eu resolvi colocar esse casaquinho. Eu me convenci de que está frio e vou vestir uma blusa para me cobrir do frio. Assim é o Espírito Santo nas nossas vidas. Ele nos convence do erro para que nós possamos passar a acertar cada dia mais. É o Espírito Santo que nos convence se a gente está andando com uma roupa inadequada. Como filhos de Deus, nós devemos nos portar como filhos. O Pai, Ele não quer que nós saiamos por aí nos embebedando, fumando, andando, fazendo as coisas que o mundo lá fora faz. Nós temos que ser diferentes. E quem vai convencer o Filho de Deus a não fazer como o mundo lá fora faz é o Espírito Santo. Como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. A nossa carne, ela é fraca, ela sente desejos e emoções que muitas das vezes nós não conseguimos controlar, mas quem dita as regras é o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nós ficamos exaltados, nervosos, esbravejamos, mas quem convence das nossas fraquezas, das nossas limitações, é o Espírito Santo de Deus que vem e coloca sobre nós a vontade de sermos cada dia melhor. Então, seja guiado pelo Espírito Santo. Peça a Deus para que Ele te conduza no caminho certo. A carne sempre vai errar, mas o seu Espírito é santo. Então, se santifique, assim como Jesus disse: sede meus imitadores. Fica esse momento de reflexão para vocês. E agora nós iremos passar para a segunda parte, que é o nosso artesanato. Olha só, mulheres lindas, vamos começar a segunda parte do nosso programa. Olha só o que eu trouxe para vocês hoje. Trouxe muitas novidades. Só que como no outro programa eu havia falado, eu irei ensinar para vocês como fazer essa luminária com ponto DNA. O que vocês irão precisar? Aqui eu usei uma buquilha. Essa buquilha aqui, ela não é retrô, porém essa aqui é, ó. Essa aqui, quando ligo, eu vou mostrar para vocês o que acontece. E eu vou usar uma buquilha. E olha só que lindinho, gente. Essa lâmpada aqui é como se fosse uma lâmpada retrô. Olha só. Que lindinha, igual a outra. Para você fazer a sua luminária, você vai precisar. Vou desligar aqui. E vou pedir para desligar ali também, porque nós vamos começar o nosso trabalho. O que você vai precisar? 2 metros de fios. Uma tomada. Olha só a tomada, gente. Aí, vocês compram uma buquilha retrô e peçam ao marido de vocês, o namorado, o papai, o titio, o irmão, o primo, que saiba fazer a ligação. Porque nós temos 2 tipos de fio. Tem aquele que é duplo e tem esse aqui, olha, que é separadinho, que vai servir como fio guia para a gente tecer o nó DNA aqui. Então, nós vamos precisar de 2 metros de fio, a tomada, a buquilha e agora é o tchan.
25 metros de corda. Por quê? Da outra vez que eu fiz aquela luminária, eu usei 3 metros de fio e gastei 30 metros de corda. Essa corda aqui, olha só, vou colocar bem pertinho para vocês verem. Essa corda é como se fosse aquela corda de cisterna, só que ela é bem fininha. Ela tem 3 milímetros. Você vai no depósito e compra. Ela deve custar R$1,20. Tem depósitos que é 90 centavos. E você vai pegar essa, reflete bem, hein? Você vai pegar 25 metros dessa cordinha. Isso fica lindo, gente. Nós iremos usar o nó DNA. Olha só, não sei se vocês notaram. Eu trouxe aqui o porta-papel toalha, que virou um porta-papel higiênico. Muito versátil. Vocês podem usar o porta-papel toalha também como porta-papel higiênico. É só você mudar lá para o seu banheirinho e nunca vai faltar papel lá. E também trouxe esse espelho em moldura aqui, ó, feito com nó festonê. Eu amei. E temos também aqui, né, o hanger. A gente fala hanger para pendurar as flores. Esse é novo aqui, ó, azul. Eu gosto muito de azul. Esse aqui eu já trouxe da outra vez, né? E vamos começar? Chega de enrolação, né, gente? Chega de enrolação. Vou beber um pouquinho de água aqui. Vocês viram, né? O porta-copo. Não fui eu que fiz, gente. Foi uma pessoa que eu amo muito. E ela fez esse porta-copo para mim. E esse outro, vocês estão vendo aí nas imagens. Nós temos também o porta-guardanapo e os chaveiros. Vou beber uma aguinha aqui e nós já vamos começar. Então, gente, nós vamos fazer o nó DNA. Eu já dei o primeiro nó ali, já fiz um outro nó. Nós vamos fazer para a direita, ó. Deixa aqui na mesa para consertar. Certo o fio também, que é o fio guia, ok? E vai levando lá para cima, vai elevando ele, consertando, para ele ir dando voltinha. Olha só, gente, finalizei aqui. Depois eu vou cortar as duas pontinhas e vou utilizar cola pega-mil ou universal, aquela cola instantânea que a gente junta as pontinhas. Você vai pegar as pontinhas aqui, ó, e colocar um pinguinho só de cola, ou então você vai cortar, vai pegar o isqueiro e vai queimar essa pontinha aqui, ó, a pontinha que você cortar, que ficar aqui. Não vou cortar agora não, vou finalizar depois. Você vai cortar a pontinha, vai queimar e vai juntar as duas pontinhas aqui. Elas não vão se soltar. Pode juntar uma pontinha com a outra aí. No fogo, o isqueiro queima uma pontinha a outra, aperta com a pontinha da faca aí e vai ficar lindo. Olha só o resultado. Olha só, o branco com a lâmpada verde e o preto com a lâmpada vermelha. E aí, o que vocês acharam? Olha só, gente. Nó DNA feito na luminária. Olha só, lindo, não foi? E aí? É um belo trabalho para você fazer e dar sua mãe de presente. Ou a sua tia, ou a sua vovó. Não importa se seja Dia das Mães, porque a gente não comemora o Dia das Mães. O Dia das Mães é todos os dias.
Não é, Bruninho? É com você aí, viu? Ei, Lael, um abraço para todos vocês. Mulheres inovadoras, deixo meu abraço, meu beijo para todos vocês. E é muito mais graça! Tchau! É isso aí! Parabéns, Júnior. Kátia, que luminária bacana, Júnior. Parabéns, amém, bacana. É um trabalho muito bem feito. Mulheres aí, ó, que não conseguiu por algum motivo ver bem detalhadamente, volta o vídeo de novo e você vai aprender, vai ficar muito bom, não é, Lael? Exatamente. A Júnior, como sempre, tá arrebentando aí na... Essa luminária aí foi bacana aprender isso. Gostei também. De volta aqui no nosso programa hoje, um programa especial, pessoal. Por quê? Amém. Nós começamos hoje, nós planejamos aqui e a gente vai fazer o quê? Ensinar aleatoriamente por que a lei perdeu seu vigor, onde estão os elementos que estão enganando as pessoas dentro da lei. Porque, Lael, parece que as pessoas pensam, né, que elas estão fora da lei. Não existe lei para elas, certo? Mas elas pensam que elas podem continuar praticando o que era da lei porque elas têm fé. Aí tá a confusão, né? Porque a lei não era movida por fé, era por obras. Não tinha fé. A graça que é por fé. Lembra de Abraão? Abraão era antes da lei, que ele seria pai de multidões, né? Abraão foi justificado pela fé. Ele creu e isso foi acreditado como justiça. Então nós somos justificados pela fé na graça, não na lei. Abraão era antes da lei. Verdade, cara. A conta não ia bater. Nunca ia. Deus jamais iria mandar Jesus, passar o que passou para você continuar fazendo aquilo sem culpa. Não faria sentido, né? Com certeza. E esse lugar então ficou vazio. Será por quê? Foi embora. Deu um pé na bunda na lei. Ó, vai embora, some daqui. A lei não existe, pessoal. A lei não existe. Não, a lei falou comigo que foi ali na esquina, ali na igreja, ali embaixo, ali do sistema. O pastor chamou ele lá e foi lá para bater um bate-papo lá. A lei não está tendo nem tempo de descanso, porque as pessoas estão usando ela por falta de querer aprender sobre a graça. Exatamente. Pessoal, entendamos uma coisa, Lael, me corrija se eu estiver errado, mas Cristo não levou toda a culpa da lei para a gente viver em paz? Sim. Quando Isaías, né, lá em Isaías, profeta Isaías, né, lá em Isaías 53, ele vai falar que ele levou sobre si as nossas dores. Aí o pessoal hoje é engraçado, né? A igreja evangélica é um circo formado mesmo, né? O sistema é muito complicado. Porque aí eles pegam, tá vendo? Jesus levou sobre si as minhas dores. Nossas enfermidades. Mas, não. Isaías ali estava profetizando sobre aquilo que Cristo faria para o povo judeu. As dores que ele levou eram as dores da lei de Moisés. Porque a lei trazia dor a eles. E a gente também não havia nascido. Exatamente. Nós nascemos pós-cruz, nós não nascemos debaixo da lei, né, de Moisés. A gente brincou aqui, né, que por culpa da lei eu subi no monte. Na verdade não foi por culpa da lei, foi por culpa do pastor lá, trazendo um falso ensino, da sua falta de aprisionando o povo na lei aqui, ó. Aí obrigava, dizia que a gente tinha que subir no monte, tinha que dar o dízimo, tinha que fazer o jejum, o sacrifício, mas tudo isso era obra da lei. Mas quando Isaías falou que ele levou sobre si as nossas dores, ele estava se referindo a dores lá do povo lá. E qual que era a dor que eles estavam vivendo? A dor da lei de Moisés, né? E o pior, né? Pior do que isso, ou mais profundo do que isso, porque Isaías fala que ele levou sobre si as dores deles. E Paulo vai falar que ele não somente levou, né? Que Isaías falou que ele levou. Paulo vai dizer que ele rasgou a cédula, o escrito de dívida. E isso era uma afronta. Isso para o povo judeu era uma afronta muito grande. Você dizer isso lá no contexto deles lá. Paulo chegando e pregando que
Cristo rasgou a lei. Cara, isso aí era o pior dos piores dos pecados. Isso em história, né? pelo que a gente estuda pela história do mundo aí, Sim. quando Lutero também falou com o pessoal que a fé não vinha de indulgências, né? Já começou dali o pessoal não querer deixar a gente viver em paz. Mas parece que no do Antigo Testamento, esses tipos de coisas, esse tipo de rigor chamado lei, essas coisas que a lei fazia, para aquele povo era a única saída, porque então não havia fé, Sim. não havia Espírito Santo, não havia Cristo vindo aqui. Sim, Olha o tanto de coisa que aconteceu depois. É verdade. E também parece que as pessoas podem... Eu falo por mim, eu opinei pelo sacrifício da lei porque eu não tinha conhecimento. Exatamente. Os nossos olhos ainda não tinham sido abertos, né? Porque quem convence não é o homem, né? É o Espírito, que é o Espírito da graça, o Espírito Santo. Então, aprove Deus que os nossos olhos estivessem vendados durante todo o tempo que a gente passou lá na religião. Mas até que chegou o dia que aquela venda foi tirada dos nossos olhos. E a venda só é tirada, né, o sinal do tirar da venda dos olhos iluminados ou da mente de Cristo que Paulo fala lá, é quando entendemos que isso aqui não existe mais, que a lei acabou de fato na cruz e que acima de tudo a lei era exclusiva ao povo judeu. Mesmo se existisse, não aplicaria a nós. Não tendo mais lei, o que vale agora da cruz para cá? A graça, a lei do Espírito de vida atuando dentro de nós. A lei do Espírito de vida. E também você falou uma coisa que faz mais sentido ainda, eu não tinha prestado atenção. Mas olha bem, por que a lei não mora mais em nós? Porque é Cristo que está na gente. Não tem como... Seria submeter Cristo de novo. Não tem como a pessoa aí que está assistindo o vídeo, não tem como falar que é de Cristo e viver Moisés. É impossível. Ou então, nego, pode ser que a pessoa também estava igual a gente, sem conhecimento, sem ninguém ali para poder dar uma instrução. Mas a verdadeira palavra entra quando você vai entender, igual você falou no início do programa, que tem pessoas que falam, então não tem lei, eu posso fazer tudo. Aí vai vir o seu amor por Cristo. Exatamente. Se o que Cristo fez por você, o que Cristo passou, o que promete hoje, o que Cristo promete hoje, se a pessoa achar que compara com o que o mundo tem, pode ir atrás do mundo. Mas o que a graça fala? A graça fala, a lei falava que era o homem que vivia e Deus ali tentando interagir no homem através da lei, mas não conseguiu porque o povo estava debaixo de pecado, porque pecado era desobedecer, era transgredir a lei. Só que o que a graça revela? A graça revela que não é nós que vivemos mais, mas é Cristo que vive em nós. Então, se Cristo vive em nós como de fato Ele vive, você não vai cometer as obras da carne, porque você é o modelo de Cristo aqui na Terra. Então, quer dizer que Cristo vai virar um assassino agora, um Hitler? Gente, então também deve ser por isso. Não, porque tem uma galerinha aí que fala, uma galerinha desse tamanhozinho, tá? Pequenininho, ó, não incomoda nada. É um cisquinho, é um grãozinho. E eles falam que Hitler é salvo. Cadê a base da graça ou a base bíblica? Mostra no Antigo e no Novo Pacto que Hitler está salvo. Não tem como mostrar. Não tem como. Porque o fruto de Cristo em uma pessoa jamais seria assim. Exatamente. Pelo que nós eleitos podemos dizer segundo a palavra de Deus. Qual é os dons de quem está fora da lei? Paz, mansidão, temperança, longanimidade, benignidade. Quem estava na lei não tinha esse dom. Não tinha, porque eles viviam pela carne. Então, Lael, pecado manifestado. Eu posso falar certamente, Lael, porque eu sei que muitas pessoas vão estar escutando isso e vão estar falando, não, que povo louco. Mas eu posso falar certamente que você não precisa tomar ceia mais, você não precisa jejuar mais, você não precisa ser mais dizimista, porque todas essas coisas nós precisávamos da carne. Exatamente. E hoje não precisamos mais, mesmo estando escrito no livro chamado Bíblia, não é para ser trazido para os nossos dias. Sim, exatamente. Não é para ser trazido, não sei, né? Mas não é para ser copiado. Por que então a gente não... Por quê? Que nós não optamos pela graça? Porque é um raciocínio difícil de entrar na mente.
Eu não tinha essa facilidade. Mas é porque a gente foi ensinado na religião. É a tradição brasileira, né? A tradição religiosa diz, né? Porque ainda não dizia, porque ainda estão aí atuando. Mas a tradição religiosa diz que você tem que dar o dízimo, tem que batizar nas águas, sim, senhor, tem que tomar o pão com suco lá e tem que praticar os rituais da lei. Mas eles guardam 10, 11 leis de Moisés e o resto não pratica. Aí, o que a lei fala? Maldito todo aquele que não praticar todas não as é coisas uma só. escritas no livro da lei. E Paulo enfatizou isso, estão debaixo de maldição. Gálatas 3:10. Então, a religião hoje, o sistema religioso ensina o povo a viver na maldição da lei, a viver as dores da lei, a viver a condenação da lei, sendo que na graça não existe mais nenhuma condenação. E o que eles adoram viver pela condenação. E o que é a graça? É te livrar da condenação. Foi o que Cristo fez. É te livrar do medo. Exatamente. O sonho de Cristo para nós é que a gente viva em liberdade. Exatamente. Eu entendo, né, gente, que a gente vai ficar com um pouquinho de medo. Basta ler os livros de Coríntios, de Gálatas. Quem tem aquela Bíblia King James, eu tenho uma, lá no início de cada livro do Novo Testamento, fala que Paulo queria dizer naqulas cartas. O fim de toda a culpa, pessoal. É o fim de todo pecar. É o fim. Não, e quantas referências enormes tem que fala que Cristo nos comprou para a liberdade. Cristo não se sujeitou a Moisés, pessoal. Jesus Jesus se sujeitou à lei para que nós não precisássemos. Ele se tornou maldito no nosso lugar. No lugar do povo judeu lá. Ele fez maldito pelo povo, porque o povo estava na maldição da lei, porque não conseguia cumprir as 613 leis. Ele se fez maldito, anulou a maldição, anulou a condenação, anulou aquilo que separava todo o homem lá de Deus. E hoje está aí, a igreja evangélica amando e adorando a lei, ao invés de viver Cristo, negam a Cristo. Agora, na sua opinião, não precisa nem consultar exatamente uma teoria na Bíblia. O que você acha que está faltando para o povo evangélico? Como a gente sabe que é os nossos irmãos, a gente passou aí, pessoal. Então a gente pode falar, nós passamos pela religião evangélica. Nós passamos e entendemos que nós não sabíamos o restante da palavra. Nós não sabíamos e agora sabemos. O que você acha que está faltando neles, Israel? O que eu posso dizer que falta é que eles precisam entender aonde termina a lei e aonde começa a graça. Só isso. E não praticar mais a lei, né? Entender que aonde termina, dali para trás tudo é lei. Então não pratica-se nada, pessoal, porque a lei não tem como acionar só uma. Se você apertar o botãozinho do dízimo, os botãozinhos de todas as 613 vai acender. Aí tem que cumprir tudo. Se não cumprir, tá debaixo de maldição. Cristo que é isso. E assim o povo judeu viveu mais de 2000 anos nessa condenação, nessa maldição, muito mais de 2000 anos, debaixo da condenação, debaixo da condenação da lei, e até que Deus teve que se fazer carne e falar o tetelestai lá e consumir toda a lei. Mas a igreja evangélica, infelizmente, por causa dos líderes, não por causa do povo, também o povo também tem culpa também, sabe por quê? O que falta para hoje, igual você me fez a pergunta, radicalmente o que falta é o povo tomar vergonha na cara e começar a ler a Bíblia. E começar a estudar sem a manipulação do cão chamado pastor que está lá ensinando o erro. O problema é que eles aceitam tudo. Não, o meu pastor falou. Teu pastor é Cristo, irmão. É por isso que os próximos programas nossos vai seguir uma linha de raciocínio. Se eu fosse você, não perdia, tá? Nós vamos ter aqui uma mulher, uma pessoa que ela sabe de N truques que eles estão usando para enganar, persuadir. Essa mulher que a gente vai trazer aqui não vai ser agora no próximo, mas vamos seguir uma linha de raciocínio até chegar lá. Aí você de casa vai entender, né, Lael? Que o que você está passando parece com fé,
parece com o dom do Espírito, mas você vai aprender que o dom do Espírito não está nisso, porque não está melhorando a sua vida em nada. Você vai observar, irmão, o que é isso que você está falando? Como que não melhora em nada? Você vai entender que o que ele quer te dar é ou não é infinitamente maior. Mas A lei, você quer aceitar ou não, a lei acabou. Tetelestai não existe mais. Acabou. Amados, pode Sai do tentar. engano. Se o sistema crescer aí mais uns 25 anos e for gerando, isso não afeta o mundo de Deus. Porque Deus está dando graça para os filhos dele incondicionalmente. E os eleitos estão reinando em perfeita vitória. Aproveita, gente, tem alguém ensinando, pelo amor de Deus. Aproveita que tem um programinha de sábado desse aí para orientar você a falar com seu filho. Não, filho, não preocupa com o inferno, preocupa com o céu. Ele é a sua propriedade. Não, filho, não preocupa com o capeta, preocupa com Cristo. Cresce na graça. Não, filho, não preocupa em ficar satisfazendo as leis do homem, preocupa em agradar seu Deus. E pronto. Agora, deixa eu aproveitar. Deixa ele. Aproveitando a deixa aí, deixa eu dizer, teve um irmãozinho que falou que o nosso programa não tem conteúdo. Eu vi. Eu vou te falar, se graça não é conteúdo, me ensina, por favor, o que é conteúdo. Graça é o único conteúdo que existe, não tem mais lei. Então me ensina. Então tem uma nova onda aí que eu não tô sabendo. Ô, amado, eu vou mandar um abraço para esse meu irmão aí, ó. Abraço, um beijo. Eu até entendi seu ponto de vista. Eu até entendi, Léo, sabe por quê? Sim. Porque falar de união, de verdade, o sistema não gosta. O mundo não gosta de falar de união. Mas o que a gente vai fazer? Não tem como a gente comparar como deve ser feito um programa em graça, porque o nosso é o único. É o único Ele vai crescer. Ele vai crescer. Pode ter certeza que ele vai crescer e crescer e crescer e crescer. Nós não queremos defender o programa Muito Mais Graça. Nós queremos ensinar o que a gente passou. Defender o evangelho da graça, né? A gente não quer que as pessoas passem o que a gente passou. Exatamente. Por Então, isso estamos aqui. essa historinha, gente, de rolar no chão, de muitas coisas, a gente vai aprender aos poucos como que vai ser. Fim da lei do povo de Cristo. Daqui para lá, nós vamos te ensinar um assunto só. Então, enquanto isso, a gente vai reprisando alguns momentos legais que você não assistiu ainda. Então, nós vamos assistir nesse programa de hoje um quiz com a família Silva, que é a família da Bruna, do seu Anísio e da irmã Iris. Bacana. Então, vamos lá? Quiz com eleitos. É agora. Chegou. Pra quem tá chegando agora e não acompanhou, tá com a família Silva, senhora Anísio, sua esposa Iris e a Bruninha. Que bom ter vocês aqui com a gente. E a gente vai estrear esse quadro novo hoje, que é um quadro de perguntas e respostas. Você de casa também aí pode testar os seus conhecimentos. Quem sabe até valer uma pizza, igual nós vamos fazer aqui. Uma pizza e um refrigerante. Depois manda a fotinha pra gente ver como vocês celebraram lá, tá bom? Vai sair da dieta, mas tá tudo certo. Vou ter que trocar o prêmio. Vamos lá então, preparados? Bora. Preparado. Podemos começar? Podemos. Então, pergunta! Pergunta número 1. Primeira pergunta. O versículo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está escrito, letra A, Efésios 1:13, letra B, Tessalonicenses 1:13, letra C, Colossenses 1:13 ou Coríntios 1:13. Pode pensar. Vou até consertar. 1 Tessalonicenses 1:13. 1 Tessalonicenses 1:13. Será que ele tá certo? Tchararará. Quer ficar nessa daí, seu Anísio? Quero. Pode A ir. sua... Tem certeza? Não quer mudar? Não. Pode deixar. Tem que acertar no mínimo
10% da sua multa para ganhar pizza, hein, sua mesa? Tá bom. Ó, a sua resposta Zeta. errada. Está escrito em Colossenses, na carta de Colossenses. Pode colocar a imagem para dizer Colossenses. Tão confiante. Quem errou? É quase igual. Tá bom, valeu. É só o primeiro. Eu até entendo que as cartas de Paulo todas têm amor para dar entender, né? É, não é, É Lagarto? só o primeiro. Nível de endereço, filho. Decorar, né? Então, podemos ir? Podemos. Vamos lá então. Vamos lá, ô Hudson. Segunda pergunta. Tá? Vamos lá. Segunda pergunta. Vamos lá. Segunda pergunta. Cartas de Paulo, exceto uma. Ah, essa aí você vai matar de lavada, né? Vamos pensar. Letra A, Romanos. Letra B, Tito. Letra C, Gálatas. Letra D, Tiago. Pode pensar, escolha quem vai responder. Três dessas cartas é e uma não é. Quiser Repete as opções, pode? Pode. Qual? Letra A, Tessalonicenses. Letra B, Coríntios. Letra C, Gálatas. Letra D, Hebreus. Uma dessas cartas não foi Paulo que escreveu. Eu acho que Tiago. É, ó, letra As alternativas são A, Romanos. B, Tito. C, Gálatas. D, Tiago. O título é Tiago. Você de casa, qual que você acha dessas cartas que não foi Paulo que escreveu? Minha mãe tentando colar ali, ó. Minha mãe tá tentando colar com o Lael ali, ó. Não pode, não pode. Valendo! Tiago foi errado. Escolheu. Vamos aqui, ó. Para o ímpar. Quem não Vai arrisca no responder essa petisca. pergunta. Eu tô na dúvida. E é com você? Resposta. Vai. Tempo acabou. Eu sei que você sabe, eu sei que você sabe. A gente tentando Eu vou pegar com o Lael ali, ó. repetir a resposta, ó. Cartas de Paulo, exceto uma. Romanos, Tito, Gálatas, Tiago. Acho que é Tiago. Fica nessa? Vamos no Thiago. Fica nessa? Vai, Thiago. Vai ser errado de novo, você que paga a pista. Sua resposta está Thiago. Cartas de Paulo, exceto Tiago. Que chiqueza, gente. Vamos lá então. Posso ir para a terceira pergunta? Terceira pergunta. Igrejas citadas por Paulo, exceto uma. Mas tá gostando, né? Do exceto. Letra A, Galácias. Letra B, Éfeso. Letra C, Filadélfia. Letra D, Corinto. Esse já foi lá. Tem certeza? Absoluto. Vai. Podemos ir Filadélfia. nessa? Pode. O que você acha aí em casa? É Filadélfia? Filadélfia, Filadélfia. A sua resposta está Filadélfia não é uma igreja citada por Paulo nas suas cartas. Foi ali João, né, escrevendo nas cartas do livro de Apocalipse. Quarta pergunta no ar. Nos anos 65, agora vai ficar um pouquinho difícil, está chegando no final, tá? Nos anos 65, depois de Cristo, qual dessas cartas foram escritas?
Ó, se vocês errarem essa, ganha só um refrigerante. Letra A, Tessalonicenses. Letra B, Coríntios. Letra C, Gálatas. Letra D, Hebreus. Essa, se você pensar assim rapidinho, você consegue, ó. Nos anos 65 depois de Cristo, qual dessas cartas foi escrita? Letra A, Tessalonicenses. Letra B, Coríntios. Letra C, Gálatas. Letra D, Hebreus. Mas vai convincente, né, vai? É um chute, não? É mais ou menos, mas pela teoria da pergunta é Hebreus. Ó, ele entendeu. O que você acha, Luiz? Pode ir nessa? Coríntios foi a primeira carta. Pode ir nessa? A sua resposta está exata! Quinta e última pergunta. Seminário? Quinta e última pergunta. Vamos lá. Eita, tá aqui. No ano de 55, olha só, 55 depois de Cristo, Paulo escreve: a minha graça te basta. Em qual carta? Romanos 12, letra A. Letra B, 1 Coríntios 12. Letra C, 2 Coríntios 12 ou Gálatas 12. Quiser, repita a pergunta, tá? 1 Coríntios ou 2, agora eu tô ouvindo. Eita! Tchararará. Gente, sou péssima pra decorar versículo. Não é primeiro. Tcharará. Valendo uma pizza Oh, Deus, e é a um pizza. refri. Oh, Deus. Já pensa aí numa calabresa animal. A minha graça te basta, Paulo escreveu. Letra A, Romanos 12. 1 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Eu acho que é segunda. Não tenho certeza não. É, segunda Já pergunta. que é a última pergunta, vamos mostrar, pessoal. Consulta aí, Lael. Onde está escrito 1 Coríntios 5:12? Ah, ainda bem que tá junto com nós. Tá junto Pode consultar. Ó, eu ia te dar a chance de ajuda, mas parece que a sua ajuda deixa você falando. Lá e ver se descobre pra você. 1 minuto pra você Boa, salvar a Hudson. pizza deles, Hudson. Aí, ó, a Descobre Bíblia tá do lado aí, Hudson. A Bíblia tá do lado, Hudson. 1 minuto no relógio. O pai é o Hudson, não é você não, meu filho. Pode ser ele também, corre aí, 1 minuto, tá rolando. Ele falou segundo? É. Primeiro. A minha graça te basta, está escrito em 1 Coríntios Vai, ou 2 Coríntios. Já dei até uma alternativa. Vai. Eita! Ai, meu Deus. Tá colando. 14, sim. Não. É 12? É, 12. Então é primeira. Primeiro Segunda, Coríntios. primeira. Primeira, segunda. Primeira. 1 Coríntios ou 2? Primeiro. É primeiro. Peraí. Aqui, ó, a colinha lá ajudando, a colinha ajudando. É primeiro ou segundo? A cola, já deu 1 minuto. A cola. Já deu 1 minuto. É segunda. Primeira, escolhe aí, resposta valendo agora uma Segunda. pizza. Segunda Coríntios 5, Vai ficar na 12. segunda? Segunda? Oh. Você de casa já sabe a resposta? As suas respostas valendo uma pizza e um refrigerante nessa noite de sábado está exato! A minha graça te basta, 2 Coríntios ali a partir do versículo 12. Leia aí para você ser cheio disso. Você já pensou que ler esse versículo de você ganhar uma pizza, Júlio? Nunca imaginei. Vou até dividir com a ajuda aí dos universitários. Gente, que bom que vocês estão participando com a gente. Agradeço muito a vinda de vocês, tá? Vocês deram aquele clima de alegria, de eleitos para nós. Manda beijo pra família, pode ficar à vontade. Pode ir primeiro, mãe.
Olha pra luzinha ali, ó. Então deixa eu ir primeiro mandar um abraço pra Fernanda, pro Rafa, pra Bela que tá lá no ventre. Amo muito vocês, pra todo mundo, pra família toda, e é isso aí. Beijo! Fala, seu Anísio. Fernanda, minha filha linda. Rafael, meu genro bacana. Bela, minha netinha que vai chegar em agosto. E toda a minha família, meus irmãos, minha mãe, meus cunhados, família da minha esposa. Um abraço para todos vocês. Recebe beijos e abraços. Também a minha filha Fernanda, a Bela, minha neta, meu genro querido e para minha família toda. Beijo a todos. Beijo a todos. Voltem quando vocês quiserem. Promete que vocês vão voltar? Com certeza. Vai voltar. Vem cá, Lael, pra gente terminar em família. Vamos lá. Então, sabe, antes disso, vou mandar também os abraços para nossos amigos do Face e do YouTube. Olha aí, ó. Sim. Pessoal que está nos acompanhando no YouTube, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, coloca opções todas aí, comenta no vídeo embaixo e divulga para todo mundo. Divulga, porque onde tem eleito, tem muito mais Graça! Brasil! Até sábado que vem! Muito mais graça.